Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o deputado Davi Maia, do Democratas, presidente da Comissão de Meio Ambiente e de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa. Nosso assunto é a ação parlamentar dele e outros temas relevantes no campo da política partidária e das políticas públicas desenvolvidas aqui no estado de Alagoas. Deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença mais uma vez aqui conosco e comecemos pelo anúncio da audiência pública que vai ocorrer na próxima segunda-feira, dia 21, às 15 horas, no plenário da Assembleia Legislativa, para discutir justamente as manchas, né, de óleo que apareceram no litoral de Alagoas, não é, comprometendo a segurança, não é, das praias, né, e da vida também marítima, né. O que hoje surpreende, digamos assim, a Comissão de Meio Ambiente sobre as ações do governo no sentido de proteger essa área? Boa tarde a todos. Gorete, você sabe que nós estamos sofrendo um dos maiores desastres ambientais dos últimos tempos. O Nordeste não estava preparado e foi tomado há pelo menos uns 45 dias aí de um surto de manchas de petróleo em todas as praias. Nós temos aí um problema social, econômico e ambiental. Social e econômico que envolve com o que o Nordeste vende, que é o turismo. E ambiental porque nós ainda não conseguimos mensurar qual é o desastre realmente que está acontecendo com todo o bioma marinho. Pela Comissão de Meio Ambiente, eu fui até o Pontal do Coruripe, coletei amostras do petróleo, conversei com pescadores, conversei com moradores e trouxe aqui para casa justamente para alertar essa Assembleia do que nós estamos passando no estado de Alagoas. Ao chegar, eu encontrei marinheiros da Marinha aqui dos portos, limpando mesmo o que nós chamamos de beach rocks, são aquelas pedras que afloram ali na praia. E os marinheiros fazendo aquela limpeza minuciosa, o IBAMA trabalhando, encontrei garis das prefeituras coletando esse material, mas uma coisa ficou evidente. Ponto 1, nem as prefeituras estavam preparadas para esse cenário de desastre, ainda não foi alertado ou não foi mostrada a realidade que estamos passando e também eu não vi, e eu tenho que dizer isso, uma ação mais efetiva do governo do estado de Alagoas. Órgãos como IBAMA, IMA, têm trabalhado de forma... O IBAMA tinha um fiscal. O IMA, nós recebemos informações de que tem estado em algumas praias, tem feito algumas fiscalizações. Nesse mesmo dia, retornei a casa, separei uma amostra para cada deputado, entreguei aos deputados, mas fizemos uma convocação extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, onde estiveram presentes o IMA, o IBAMA, e o Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco e o Instituto Biota de Conservação da Fauna Marinha. Todos foram unânimes, inclusive o IMA, de dizer que era uma situação emergencial, que defendia que o governo decretasse estado de emergência. Os deputados até ficaram muito assustados no momento, mas não foi, desde aquele momento que nós estamos acompanhando isso de uma maneira externa, vamos dizer assim. Porque as manchas começaram a aparecer em setembro. No dia 10 de outubro foi realizada essa reunião com as instituições. E agora vai se realizar, a Assembleia Legislativa está realizando uma audiência pública. Enfim, o Poder Legislativo está se mobilizando diante da preocupação colocada, não é, por esses setores e também verificada em loco nos municípios. O que o governo alega para não ter ainda decretado essa situação de emergência, já que o estado de Sergipe já o fez? Sergipe e Bahia. E Bahia também. De Bahia também já fizeram. Inclusive, eu vi os valores que o governo de Sergipe está acionando a Defesa Civil Nacional, giram em torno de 250 milhões de reais. O Sergipe está com um verdadeiro exército nas praias limpando. O que o governo de Alagoas, pelo menos nos bastidores, não publicamente, mas pelo menos nos bastidores alega, é que seria uma questão desnecessária por conta do nosso turismo. Sendo que poderia gerar um impacto muito grande na imagem do estado de Alagoas. Sendo que nós já temos a ação do PROCON de São Paulo, avisando ao turista
paulista que ele não pode... toque, né? Não, e que ele Também. pode exigir, pode pedir o retorno do investimento de uma viagem. Nós temos o Jornal Nacional da Rede Globo, nós temos o Fantástico da Rede Globo, nós temos todos os noticiários do Brasil falando justamente isso. Porque essa limpeza não pode ser feita manualmente, tem que ter máquinas, né, Você tem que próprias ter para máquinas, fazer. tem que ter gente, tem que ter local adequado para destinar. O que mais me preocupa, Gorete, é que nós não temos mergulhadores. Ninguém sabe o que está acontecendo com os nossos corais, com os nossos arrecifes, com os nossos mangues. O que está submerso, né? O que está submerso. Nós não temos uma barreira de proteção dessas áreas. Eu costumo dizer, quem tem filho pequeno, quem tem contato com criança, tem um brinquedo que é o slime. Uma geleia, uma gelatina. E basicamente a consistência desse petróleo é aquilo. Difícil. Difícil, é diferente do óleo que a gente viu em outros desastres. Ele vinha por cima da água, colocava uma boia de contenção, você conseguia segurar. Esse não, ele vem ao meio da maré. Então ali ela toca em animais, toca na flora, toca na fauna, gruda e não sai. E não sai. Animais apareceram mortos. Nós já tivemos tartarugas, tivemos um golfinho que não foi detectado que ele morreu pelo petróleo, mas ele estava cheio de manchas, então mostra que ele teve contato, sim, com esse material. Tivemos peixes, crustáceos. Nós temos um problema generalizado, um bioma que é muito delicado, e eu, sinceramente, espero que na segunda-feira apareçam essas ações, porque até agora não vimos ou não assistimos ainda a ações mais eficientes, um pronunciamento mais eficazes. Nós não tivemos, Gorete, o governador visitando uma cidade que gerou esse impacto. O governador ainda não saiu do palácio para ir ao local. Nós não tivemos uma declaração pública do governo. Isso, no mínimo, é estranho. No mínimo é estranho. Como é que o líder maior do Poder Executivo do Estado não se dá ao luxo ou ao trabalho de ir lá verificar em loco o que está acontecendo para ter dimensão do tamanho do problema? A dimensão, tamanho do problema. Que áreas visitadas mostraram mais suscetíveis a uma degradação mais grave? Sem dúvida nenhuma, a barreira dos corais, a costa dos corais de Alagoas, que é a segunda maior do mundo, a gente só perde para da Austrália, ela está em área de risco. A área de proteção do projeto Peixe-Boi está em risco. O mangue, especialmente, por ser um bioma muito suscetível, muito frágil, está sendo contaminado, entre outras áreas. E a questão de São Francisco. Você sabe que a Foz de São Francisco é onde existe, no Brasil, a maior produção de camarões Isso natural. Afeta a economia. Isso afeta, e o camarão justamente ele é pescado com arrastão, com a rede mais baixa. Então ele vai vir junto com o petróleo. E nós não estamos, repito, nós não estamos vendo uma ação efetiva. Acho que o governo federal tem sim que acionar o Plano Nacional de Desastre Ambiental por Petróleo, que já existe desde 2009, ainda não foi acionado, mas nós precisamos decretar estado de emergência. E já que o governo do estado se nega, que as prefeituras decretem. Hoje, as imagens do dia de hoje de Japaratinga são horríveis. E as prefeituras dessas cidades também, por tabela, não decretaram? Não, porque não existe uma articulação. Os prefeitos estão reféns. Os prefeitos não existe um direcionamento. No sertão, quando falta água... Estão perdidos, na verdade. No sertão, quando falta água, os prefeitos já estão acostumados a decretar emergência. Então, aquilo é natural, é do ano, todos os anos. Esses prefeitos nunca viram isso. Eles não sabem o que fazer, nem o governo do estado dá o encaminhamento necessário. Ou seja, disponibilizar biólogos, fazer uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas, uma mobilização que reúna todos os entes, não é, relacionados a essa questão. Por isso, nós iremos trazer a essa casa, a universidade, o Greenpeace confirmou presença, o Instituto Biota, o Comitê de Bacia Hidrográfica, pescadores. Eu conversei com os pescadores, eles estão muito aterrorizados. O que eles dizem, deputado? Eles estão com a economia em colapso. Quem vive da praia, por exemplo, eu tenho certeza que ninguém esse final de semana vai à praia. Lá em Coruripe foi muito claro isso, o bar não vendeu, o restaurante não vendeu. Então está todo mundo temeroso. E os pescadores dizem que está vindo na rede. Inclusive dentro da Lagoa da Umanguaba, com o presidente da colônia de pescadores, eu estive com ele. Ele disse, as redes nossas estão vindo com manchas de petróleo, na rede de pescar.
Então está todo mundo muito preocupado, muito assustado e, como eu digo, precisamos de uma ação pelo menos mais eficaz, mais eficiente. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta fingir que o problema não existe, porque ele está aí e está batendo na nossa porta. Pois é, essa força-tarefa que tem sido feita de forma não articulada, IMA, IBAMA, ela não é suficiente e há uma esperança de que a representação do governo tenha autonomia durante a realização dessa audiência pública para anunciar algo nesse sentido? Eu espero que sim. Em contatos que vários deputados estão tendo com o secretário Fernando Pereira, ele já começa a demonstrar que está tentando uma articulação melhor, que estão tentando trabalhar em conjunto, em consonância com órgãos federais, com órgãos municipais. Porém, é o que eu digo, enquanto o governo não encarar até um posicionamento político mesmo, como um estado sério de emergência, não criar um comitê de crise, um gabinete de crise, enquanto o governo não fizer isso, parece-me que pelo menos ele deixa transparecer que isso é algo menor, que isso não é algo que atrapalhe a vida do governo. Eu vou lhe dizer, se eu estivesse no lugar do governador, neste momento, o meu gabinete seria na beira da praia, seria onde está acontecendo os problemas. Infelizmente, parece, repito, pelo menos é o que transparece do governo do Estado. E outra coisa, também como poder legislativo, até agora essa casa não foi convidada a participar de nenhuma reunião. As reuniões que aconteceram foi porque a Assembleia forçou. Contraditoriamente, a Assembleia saiu na frente, o Poder Legislativo, na defesa, na discussão e na defesa de uma providência para a situação, está sendo ignorada nesse processo. No mínimo isso. Eu acho que pelo menos, verdade que o secretário Fernando Pereira tem mandado notícias, tem informado com fotos, etc. e tal. Mas eu acho que seria de bom agrado, seria uma bela atitude do governo chamar também a Assembleia para fazer parte. Isso é hora de união, né, deputado? Sem dúvida nenhuma, e é o que nós procuramos. Espero que na segunda-feira tenhamos um posicionamento mais firme, mais enérgico e atitudes mais claras. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar numa escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu estou lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi tipo... consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Davi Maia, do Democratas, ele que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção aos Animais aqui da Assembleia Legislativa, a comissão permanente da Assembleia. Deputado, vamos fazer um parênteses nessa questão da mancha, não é, de óleo, de petróleo que está aqui causando tantos prejuízos à costa litorânea de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, ou seja, do Nordeste como um todo, não é? Mas eu pergunto sobre a atuação, não é, da Comissão de Meio Ambiente sobre questões que no dia a dia a população de Maceió verifica e não consegue entender o porquê que o poder público não dá uma atenção especial. Por exemplo, a cidade de Maceió parece que ficou invadida por animais à solta, sem nenhuma vacinação, sem nenhum planejamento de castração de cães e gatos, e isso é uma questão de saúde pública. O que dizer sobre esse quadro? Sem dúvida nenhuma, esse é um problema generalizado, não só de Maceió, mas de todas as cidades brasileiras, especialmente das grandes cidades. A Comissão de Meio Ambiente se transformou em Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal,
para deixar bem claro que nós estávamos englobando todas as bandeiras. Essa casa foi unânime em aprovar isso. Fizemos uma audiência pública, uma sessão pública, convidamos especialistas do setor que demonstraram a necessidade de uma política pública de saúde pública para combater esse problema, que é um problema de zoonose sério. Porque esses animais que se proliferam a toda hora na cidade, eles são vetores de transmissão de doenças. E isso chega na sua casa, chega na minha casa, chega na casa de todo cidadão. Infelizmente, nós não temos no Estado ainda, porque a Comissão do Meio Ambiente vai aprovar, um plano estadual de proteção e bem-estar animal. Porque é nesse plano onde a gente vai querer discutir as questões dos castramóveis que são necessários. Existe um estudo que Alagoas precisa pelo menos de 20 castramóveis no estado de Alagoas, para cobrir todas as cidades, pelo menos 5 na cidade de Maceió, rodando e trazendo esses animais para que impeçamos que eles se proliferem. E também tem uma questão de humanidade, na questão dos maus tratos. Nós temos que combater os maus tratos, temos que conscientizar a população. Ninguém é obrigado a adotar, comprar ou ter um animal em casa. Mas a partir do momento que você tem, é uma vida que está sobre a sua custódia. E já está considerado assim, porque a ciência já constatou que... Ele já deixou de ser considerado como bem patrimonial pelo Senado, está faltando aprovar na Câmara dos Deputados. Espero que a Câmara aprove o mais rápido possível, porque ele é uma vida, e como uma vida ele tem que ser tratado. E tem que ser respeitado, não é? E eu fico muito feliz por esta casa estar dando essa demonstração de preocupação. A Assembleia aprovou a alteração, agora está tramitando a lei de entidade protetora dos animais, que será um selo conferido pela Assembleia às entidades que realmente existem, para que nós evitemos o que aconteceu no passado recente, onde uma entidade pedia dinheiro na internet e conseguiu levantar muito dinheiro que não servia para nada. E que prejudicou as entidades que realmente fazem o trabalho sério. Prejudicou muitas entidades sérias. Eu tenho acompanhado entidades, nós temos um grupo de trabalho, e eu tenho visto entidades que estão funcionando aí com duras penas, sem dinheiro para ração, sem dinheiro para veterinário. Eu entrevistei aqui. E é isso que a gente quer, pelo menos, combater e levar uma luz. Olha, se essa entidade receber um selo da Assembleia, é porque ela existe, é porque ela tem bons cuidados, é porque ela protege bem os animais. E, claro, quem não tem ainda animal e queira criar um cão, um gato, não faça por modismo. Por favor. Não faça por modismo, ninguém dá um presente, um ser que depende de atenção, de carinho e cuidados, para uma criança que não tem a maturidade de se responsabilizar. É uma decisão muito séria de uma família, é mais um componente familiar. Exatamente. Que ele tem que estudar se cabe na casa dele, se ele terá tempo, se ele terá espaço, e tudo isso tem que ser tratado com muito cuidado ao adquirir ou receber um animal na sua casa. E as pessoas que estão decididas a comprar um animal, não comprem. Procure esses centros, adote um animal, porque o que nós mais temos aí são animais precisando de casas, de lares e de pessoas que têm o amor para dar. Então, se você está pensando aí na sua casa, adote um animal, não compre. Pois é, e os relatos de quem adota são, digamos, incentivadores, porque a relação de confiança e de amor que se estabelece a partir desse ato é algo indissolúvel na vida dos dois, não é? Exatamente. Deputado, a Assembleia Legislativa já aprovou em legislatura anterior justamente a criação da Delegacia contra Crimes Ambientais e relacionados também aos animais. O que acontece é que lei aprovada que não se executa passa a ser letra morta. E nesse caso, o que a Assembleia nessa legislatura pode fazer para que o governo realmente instale uma delegacia especializada? Fiscalizar. Nós temos um delegado aqui que tem se dedicado à causa, que é o delegado de Marechal Deodoro Leonan, que tem, inclusive, feito várias batidas. Fui com ele, recebemos no mesmo dia um prêmio da OAB de Proteção Animal, prêmio Túlio Marinho. E o delegado Leonan tem se
tem se apresentado como um defensor mesmo da causa animal e do meio ambiente, sendo que isso não é encarado ainda pela Secretaria de Segurança como uma política pública de segurança. Isso tem que ter as condições, tem que ser exclusivo, tem que estar aberto para a população tem que saber onde denunciar. E eu, como fui secretário de Meio Ambiente, eu sei da dificuldade que tive. Nós temos um batalhão ambiental formado, mas em termos de polícia civil, de investigação ou de denúncias, não tem. Já na Polícia Federal é o contrário. Você tem um departamento na Superintendência da Polícia Federal de Alagoas, que eles investigam, que eles vão lá, procuram saber. Por exemplo, aqui nós temos um caso que eu fui o autor da denúncia, que é da poluição das praias. E que, no final das contas, a Polícia Federal indiciou a Companhia de Saneamento de Alagoas como uma culpada pela poluição das praias de Maceió. Pois é. Então, sabe-se que tem uma... Exemplo existe. Nós temos que adquirir este expertise e transformar isso como uma política pública também da área de segurança. Pois é. Voltando ainda à questão animal, um outro segmento, não é, de pessoas que precisam do trabalho do animal, dos cavalos que levam as carroças. Inclusive, eu observo o seguinte, e já ouvi relatos de que esses cavalos que puxam as carroças aqui na cidade, seja para material de construção, né, são animais que estão morrendo à exaustão. Animais que não conseguem descansar à noite, dormem com a carroça já cheia. Enfim, que à noite a gente verifica na parte baixa da cidade que eles trabalham de manhã, à tarde, à noite e à madrugada dentro para ser um coadjuvante dos catadores de lixo, né? De lixo reciclável. Então, como é uma situação muito difícil, porque envolve a sobrevivência, não é? Mas a sobrevivência não pode ser mantida a esse preço, né? A questão das carroças também é uma questão dos cavalos de carroças, da tração animal, seja cavalo, jumento, burro. Ela é uma questão muito delicada, que envolve uma questão social séria, que o cidadão utiliza aquilo como um meio de sobrevivência, né? E também uma questão de, como eu disse, voltando, de humanidade, ou qual é o cuidado que você tem. É verdade que tem muitos maus tratos, mas também tem muito carroceiro ali que mesmo na favela tenta dar ao animal dele uma dignidade, vamos dizer assim. Mas é uma fiscalização que falta. Precisa também, de uma fiscalização e precisa de um apoio técnico. O professor Pierre, da Universidade Federal de Alagoas, que tem um trabalho assim, internacionalmente, na verdade, reconhecido com a Equinos, ele tem um estudo sobre esse meio de tração daqui de Maceió, especificamente. Inclusive tem um laboratório, uma clínica que digo, avançado lá dentro ali no Salgadinho, não, antes do Salgadinho. No Riacho do Sapo? Não, no Vale do Reginaldo. No Vale do Reginaldo. Ele tem uma clínica avançada no Vale do Reginaldo. E o que falta é um apoio político, uma infraestrutura melhor e necessária. Eu estou tentando, e vai fazer parte das minhas emendas, nessa questão das emendas impositivas do ano que vem, ver se a gente consegue contemplar, via Fundeps, o estudo de equinos e a melhoria dessa clínica. Visto que, nas cidades que foram proibidas, como Recife, não conseguiram. Está lá, como falou na questão da delegacia, a lei morta. Existe uma lei municipal proibindo tração animal, que nunca foi respeitado e que ninguém tem coragem de ir lá e prender ou aprender, porque você vai te atirando a sobrevivência do cidadão. Quando fui superintendente, quando estive na superintendência de limpeza urbana, nós criamos um serviço que o carroceiro trazia as metralhas, mas se o cavalo dele tivesse toda a condição, tinha lá um local para comer, um local para beber água, para descansar, ele recebia no final do mês, dependendo da quantidade de material que ele trouxe, uma cesta básica por parte da Prefeitura de Maceió. Maravilhoso. Que funciona aqui em Maceió ainda esse programa, em todos os ecopontos. É porque eu, particularmente, tenho observado animais esquálidos. Existe muito mostrado. Carregando muito peso a qualquer hora, só a pino, enfim. E que é a própria questão de ser ele que trabalha contra ele mesmo, porque se aquele animal morrer, quem vai ser prejudicado é o carroceiro. Exatamente. Conscientizá-lo Ele tem que dos conscientizar, é igual né? um carro, é igual um outro bem que você utiliza para trabalhar. Se quebra, você que tem que pagar o conserto. Se ele
pifar, você Mas deixa isso é de uma questão trabalhar. de consciência e educação. É educação. É uma questão muito mais de educação dele entender, ó, esse peso aqui é demais, você não pode estar andando, se for uma fêmea, com o filhote do lado, com É o o que mais potro se do vê na lado. cidade. Nós temos esse problema que é uma questão de educação, sem dúvida nenhuma. Pois é, então acreditemos que uma ação de governo, porque não é do parlamento, né, quando provocado, Eu venha a estarei fazer. provocando no orçamento, na LOA, tanto a questão dos castramóveis, estarei colocando pela Secretaria de Saúde, como até a emenda parlamentar minha mesmo, pedindo pedindo não, colocando na rubrica orçamentária que o governo atenda e destinando recursos para esse programa. Perfeito. Em relação ainda, para a gente fechar essa questão, Maceió, o estado de Alagoas, já não caberia ter um hospital veterinário? Olha, agora até outra coisa que o grupo de trabalho que trata com bem-estar animal e proteção animal tem discutido bastante. Nós ainda não vimos um modelo de hospital veterinário que funcione no Brasil. O que eu acho que funciona são as parcerias público-privadas. Se você tem uma política pública voltada para o animal, até a subcontratação de clínicas veterinárias, para que isso seja feito em maneira de corrente, em uma maneira estruturada. Não existe, e nós podemos observar isso pelo HGE, hospitais que funcionem ainda para a população como deveria, para o humano. Pior ainda para os animais. Por exemplo, o carroceiro não vai ter condições de pagar. Nós precisamos clínica, de clínicas. Nós tínhamos conveniadas. Conveniadas. Nós tínhamos o NEAFA, sim, que funcionava muito bem. Pois é. Mas que nunca teve um incentivo público. Nunca teve e doutor Esmagato, que Deus o tenha, eu tenho um lugar que tenho certeza que ele está lá no céu do lado de São Francisco. Mas o NEAFA funcionava muito bem, trabalhou muito bem. Uma referência. E não tivemos nenhuma disposição na cidade de Maceió, nem no governo do estado, durante décadas, de nenhum apoio governamental. Eu acho que é isso que precisa ser desenhado. Pois bem, vamos chamar aqui agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, estaremos de volta. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MVBio, você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas. Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, ela mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual não ia ter graça. Dá esperança, né? O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. De volta para o último bloco do Frente a Frente, para a entrevista com o deputado Davi Maia, do Democratas, que neste bloco vamos falar, sim, sobre conjuntura nacional, local, política partidária, políticas públicas em geral. Deputado, ano que vem é ano de eleição, ainda não se conseguiu unificar, né, as eleições no país, mas os municípios já estão, o Estado já está, a classe política já está mobilizada nessa eleição, que ela é referencial para 2020. O Democratas, nessas eleições municipais, sairá com candidaturas próprias ou uma composição? Não, com certeza nós teremos candidaturas próprias. Buscaremos reeleger o prefeito de São Miguel dos Campos, que é nosso partidário. O prefeito de Canapim, infelizmente, mudou, mas foi para um partido parceiro também, que é o PP. E em Maceió nós estamos discutindo, fora as outras cidades do interior, que teremos candidato. Estou trabalhando particularmente nisso, de tentar criar grupos em todo o estado de Alagoas, grupo que referende a oposição, que mostre às cidades um novo caminho. Mas em Maceió nós fazemos parte de uma coligação ampla,
que tem o prefeito Rui Palmeira, que tem o senador Rodrigo Cunha, temos o nome do ex-vice-governador José Tomás Nonu, que representa o partido, porém, temos que discutir com todo esse grupo. Tem o JHC, que eu defendo que existe uma aliança e uma composição grande em torno de um nome que garanta a prefeitura. O que esse grupo da oposição não pode admitir é perder a eleição para o MDB. Essa não pode existir hipótese nenhuma. E há unidade suficiente para que essa possibilidade seja concretizada, deputado? Essa é a maior dificuldade da oposição, sem dúvida nenhuma. Somos muitos, somos numerosos, somos até fortes. Porém, somos individualistas, não conversamos muito poucos e somos bastante desarticulados. Eu trabalho, graças a Deus, me dou muito bem com o PP, com o PSDB, com o PSB, com o próprio DEM, e eu trabalho tentando ser a argamassa que possa unir esse povo todo. Mas não é fácil. O rejunte, né? O rejunte, mas não é nada fácil. Tem sido bastante difícil, porém, eu acho que a necessidade, o caminho mostram que se nós já somos poucos, se dividir, seremos aniquilados. E se o MDB realmente ganhar a Prefeitura de Maceió, ficará muito difícil, não só a vida da capital alagoana, como a do Senado, ou como a do Estado. Nós temos já em Alagoas um grupo político liderado pelo governador Renan Filho, autoritário, que se acha enviado pelos céus, que acha que não precisa escutar ninguém. E pior ainda, se eles tiverem o controle da capital. Porém, confio muito no eleitor de Maceió, sei que o eleitor não acompanha o grupo do governador, nunca votou, nunca elegeu os calheiros na cidade de Maceió, não gosta desse grupo, e eu tenho certeza que a oposição continuará no controle da Prefeitura de Maceió, e melhor do que isso, elegerá um prefeito que irá fazer um grande trabalho. O prefeito Rui Palmeira, especialmente agora nesse final de mandato com o programa Nova Maceió, tem asfaltado e abrido foi difícil, e aberto grandes avenidas, grandes ruas, estradas, e eu tenho certeza que ele irá atender a população, e precisa vir um prefeito novo agora, com um pensamento mais sustentável, com de desenvolvimento local, que consiga gerar emprego, gerar renda, sem ter o olho, sem esquecer, lógico, do desenvolvimento sustentável. Os históricos do partido melhor dizendo, dessa frente de oposição, considera a renovação não apenas no sentido da coalizão, mas também dos candidatos a serem apresentados à sociedade? Olha, Aurete, eu sou do Renova BR, sou de um movimento de renovação política. Literal, não é? Literalmente. Faço parte do Livres. Porém, em uma campanha majoritária, especialmente numa cidade de 1 milhão de habitantes, se você não tem um recall muito grande, você irá iniciar muito atrás e é difícil de acompanhar os adversários. A não ser que existam fatos como existiu em Minas Gerais, por exemplo, que o povo estava cansado, de um lado tinha o PSDB, do outro lado tinha o PT. Está polarizada, aí é mais fácil a eleição, um governador que não era da política, de um partido que ainda nem existia. Mas numa cidade como Maceió, isso é muito difícil de acontecer. Não haverá polarização. Esse ramo Nova Política, esse nome, Nova Política, isso está falido. O que eu entendo é o seguinte, existem pessoas boas na política. Por exemplo, temos o deputado João Henrique Caldas, JHC, temos o ex-governador Ronaldo Lessa, temos o ex-vice-governador José Tomás Nonu. São pessoas que, apesar de alguns estarem mais avançados na idade, mas que têm um passado limpo, que podem já ainda render muitos frutos e que conseguiriam, sem dúvida nenhuma, exercer um novo mandato de uma forma diferente, lógico, desatrelando, desamarrando as velhas práticas e pensando numa maneira nova de gerir, inclusive no relacionamento político, não com a base, mas com a população como um todo. Não só com o legislativo, mas conversando diretamente com as pessoas. E o senhor é um dos parlamentares em nível de Alagoas que se relaciona muito bem nas redes sociais com o seu eleitorado e com a população em geral. Essa tônica, ela vai fazer a diferença, na sua opinião, no resultado da eleição? Sem dúvida nenhuma. A televisão perdeu, durante o processo eleitoral, perdeu muito espaço, apesar dela ser muito importante, mas ela teve o seu espaço diminuído. E as redes sociais tiveram o espaço aumentado.
quem conversa direto, e por isso que se usa muito história, porque você olha no olho da tela, está olhando no olho do seu eleitor, está botando a sua cara a bater, você consegue construir um relacionamento com o seu eleitor muito melhor, um relacionamento direto, sem intermediários. Eu acho que isso é o que o povo está procurando, até porque quando ele quer lhe criticar, ele vai lá na rede social dele também e lhe critica, lhe manda o recado, e é obrigação do político responder. Eu costumo responder tanto os elogios quanto as críticas e dizer porque eu penso o contrário. Aceito também o contraditório, aceito discutir qualquer problema e qualquer posicionamento ideológico. No plenário da Assembleia, o senhor tem se destacado na oposição, não diria sistemática, mas uma oposição bem, digamos assim, arraigada, né, em relação a atitudes de alguns segmentos do governo do Estado. O senhor acredita que até o final do mandato essa relação ela pode mudar? O que é determinante nesse sentido? Olha, eu sou oposição porque eu me elegi na oposição. O meu eleitor, apesar de a gente não ter um candidato ao governo forte, eu prometi ao eleitor que iria fazer uma política contrária à política que estava aí. Apesar de, como bem disse você, não sou oposição por oposição. Não estou aqui para discutir, para querer o mal para o Estado. Muito pelo contrário. Ontem mesmo eu assinei com o governo um regime de urgência de um projeto da ADEAL, que instalava um sistema de inspeção estadual. E a base do governo derrubou. Então, às vezes, eu defendo muito mais o governo, eu defendo não o governo, mas eu defendo projetos do governo antes que a base do governo. Porque eu estudo projeto por projeto. Eu passo com a minha equipe momentos e tempos discutindo projetos. E venho para aqui dizer se eu tenho um posicionamento favorável ou desfavorável. Por exemplo, nesse momento, estamos lendo e estudando minuciosamente a lei orçamentária anual, a LOA. E a LOA traz coisas assim terríveis. Por exemplo? O governo reduziu em 50% o recurso da Secretaria de Agricultura. O programa de aquisição de alimentos do governo veio R$1.000. R$1.000, Gorete, são 100 sacos de macaxeira, ou 10 sacos de macaxeira. R$1.000? Não foi um equívoco de digitação? É o que está na lei orçamentária do Estado. O governo reduziu da Emater 50%. O governo reduziu do Instituto de Meio Ambiente. Então, eu estou, para irrigação, quase que não tem recurso. Mas isso contradiz as necessidades básicas do Estado nessas áreas. Mas o governador simplesmente abandona as necessidades básicas e de desenvolvimento do Estado. O governador é muito bom para fazer asfalto, para construir, para mostrar, gastar dinheiro com publicidade, com recursos. Nós temos um orçamento para o gabinete civil, que é basicamente, quem não conhece, onde fica instalado o governador, que banca a necessidade do governador, 22 milhões por ano. E para a Secretaria de Agricultura, só 50. Para o meio ambiente, só 13. Tem alguma coisa, pelo menos, destemperado nisso. Tem alguma coisa que não está, que não foi encontrado. E eu não posso, como parlamentar, exercendo um mandato que 23.748 pessoas me deram, me negar e fechar os olhos. Não. Agora, se for um projeto positivo, eu aprovo. Quando é um projeto negativo, eu venho. O que eu acho que, assim, eu posso dizer sem falsa modéstia nenhuma, o que eu faço é estudar projetos. E se você chegar na Assembleia de 8 horas da manhã, eu estou. Se você chegar de 8 horas da noite, eu estou. Passo a maior parte do tempo com a minha equipe, que é uma equipe que passou, assim, do mais alto gabarito. Muitos deles vieram de um processo seletivo, estudando. É isso que eu faço na maior parte do tempo aqui na casa. Deputado, e quanto ao imposto, ao orçamento impositivo, que passa a ser uma realidade, né? Eu acho que o orçamento impositivo é uma vitória desse parlamento. Ele dá aos deputados uma independência necessária, faz com que você leve políticas públicas à população que ela necessita, porém que isso não está num projeto de governo do governador em voga, não desse, mas de todos que virão depois dele. Essa questão dos animais mesmo, da aquisição de castramóvel. Não é um pensamento desse governo, mas eu posso, com a minha emenda, adquirir um castramóvel e entregar a uma instituição XYZ ou alguma prefeitura. Então, são momentos como esse, ou construir uma ponte num sítio de uma cidade que eu conheço, ou levar uma quadra a uma comunidade que não tem. Isso por quê? Porque você tem 27 deputados, 27 parlamentares que estão presentes em todas as regiões do Estado, que conhecem esse Estado muito mais do que qualquer outro, vamos dizer assim,
outro cargo político, porque, sem dúvida nenhuma, o contato com o deputado é muito maior e é muito mais rápido. Então, eu acho que essas necessidades... Para isso existem requerimentos, indicações e o orçamento impositivo vem a somar nessa questão. Sem dúvida nenhuma. Né? E dá eu acho que a palavra que melhor se enquadra no orçamento impositivo é independência. Você não tem que pedir. Ou pedir ou indicar. Simplesmente você não ter esse direito essa de força. reivindicar essa força. E o orçamento é a peça mais importante de qualquer parlamento. Seja no Brasil, seja na Inglaterra, seja na África. O orçamento é a peça primordial. É onde está o destino do Estado para o ano que vem. E você não ter capacidade de um parlamento interferir diretamente nesse orçamento é muito ruim. Pois é. E muito ruim também é a sociedade, as entidades representativas não estarem presentes nessa discussão, que leva algum tempo, mas a gente observa que as galerias só conseguem ficar cheias quando tem algum projeto específico de alguma categoria, na verdade. Exatamente, como é o dia de hoje, onde nós estaremos votando um projeto de minha autoria, que é o PL do descanso digno da enfermagem. A galeria está cheia de enfermeiros. Está branca. Está branca, mas a gente convida também as pessoas a participarem da audiência pública, que vai ter no dia 22 aqui, sobre orçamento. Eu acho que a população tem que vir em massa e discutir e analisar os agricultores familiares, a indústria, as startups, esse pessoal que envolve com o futuro turismo, esse pessoal que está envolvido com o desenvolvimento real, com os empreendedores, que quem está gerando emprego, gerando renda, para esse Estado tem que participar, porque é nesse momento que são definidas as políticas públicas. Até porque o país vive ainda um processo difícil de recuperação da economia e a informalidade, né, tem que, mesmo nessa condição, tem que antever, tem que ter a perspectiva de formalizar-se em seus setores. Né? Sem dúvida. E trazendo um pouco para a minha bandeira, para a minha pauta, que é o desenvolvimento sustentável, nós fizemos isso, estamos tentando fazer isso pela Comissão de Meio Ambiente. Uma comissão que tem sido atuante. Por exemplo, tivemos aqui uma audiência pública sobre coleta seletiva. Trouxemos 2 secretarias de Estado, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Secretaria de Trabalho. Colocamos com os cooperados, com os catadores de material reciclável, com as prefeituras, com os consórcios de resíduos sólidos, para mostrar que a política está errada, que a gente precisa identificar. E aí eu volto para a questão do orçamento que você bem falou. O orçamento tem que ser destinado para resolver esses gargalos, para facilitar a vida do empreendedor social, que são as cooperativas de catadores. São as cooperativas que estão no dia a dia e que têm uma capacidade de gerar emprego, gerar renda e de se oficializar, diminuir o custo da máquina pública, se nós tivermos os apoios necessários. Eu espero, também colocarei no orçamento isso, eu espero que a partir daquela audiência e do grupo de trabalho também que foi construído, que nós tenhamos pelo menos um futuro de uma mudança cultural e de gestão no Estado quando se trata de resíduos sólidos. E urge, né? Muito. Deputado, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista e aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você e falar com todos os telespectadores da TV Assembleia. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.